Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir. Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia com o Santo do Dia. Hoje é dia 8 de junho de 2025, no caso, e tivemos sorte de, nesse ano, dia 8, termos a comemoração não de um santo, mas o Santo dos Santos, aquele que inspira a santidade, aquele que impulsiona a vida de fé, a vida de amor, a vida de caridade de todos os santos, que é o Espírito Santo. Portanto, hoje, 8 de junho, é o Pentecoste da Igreja. Então, meus irmãos, vamos lá, para falar um pouquinho sobre o que é o Pentecoste, qual a importância dela para cada um de nós. Hoje, meus irmãos, celebramos uma das festas mais poderosas de nossa fé, que é o Pentecostes. É mais do que uma lembrança histórica, é uma experiência viva, atual, que renova a face da terra e transforma os corações abertos à ação do Espírito Santo. A palavra Pentecoste, meus irmãos, vem do grego e significa 50º dia. Isso porque era uma festa judaica que acontecia 50 dias após a Páscoa, chamada também de Festa das Semanas ou Shavuot, que celebrava a colheita e mais tarde a entrega da lei no sinal. Mas para nós, cristãos católicos, Pentecostes é a plenitude da Páscoa. Depois da ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos durante 40 dias e antes de subir ao céu prometeu, abre aspas para Jesus, ficai, pois, na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Isso está lá em Lucas capítulo 24, versículo 49. E assim, no cenáculo, junto com Maria, a mãe de Jesus, os discípulos perseveraram em oração. E então, no 50º dia, aconteceu algo que mudaria a história da humanidade. Abre aspas, de repente veio do céu um ruído como o de um vento impetuoso. E apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Naquele dia, meus irmãos e minhas irmãs, nasceu a Igreja de Cristo. Claro, tem muitos irmãos que vão dizer que a igreja nasceu ali na cruz, outros vão dizer que a igreja nasceu quando Maria disse sim, mas enfim, o importa é que nesse dia a igreja se tornou católica, se tornou universal, ficou conhecida para todos aqueles que estavam lá e, consequentemente, foi espalhado para o mundo inteiro. Mais do que isso, nasceu uma nova humanidade também, conduzida não mais pelo medo, mas pela coragem, não mais pela carne, mas agora pelo Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo, meus irmãos, que transformou pescadores medrosos em apóstolos destemidos, e é ele o protagonista da evangelização, da santificação e também da missão. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 1091, na liturgia, o Espírito Santo é o pedagogo da fé do povo de Deus. Ele é o artífice das obras de Deus. É o Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, que nos recorda as palavras de Jesus, que nos guia na verdade, que nos consola nas tribulações e nos impulsiona a anunciar o Evangelho com ousadia. Quando o Espírito vem, ele não vem vazio, ele traz dons celestes, capacitações divinas. Lá em Coríntios 1 Coríntios 12, 7 diz o seguinte: a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. E são esses os 7 dons principais do Espírito Santo, que está lá em Isaías 11, 2, 3, que é sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus.
São dons magníficos, maravilhosos, que tornam a nossa vida de cristão, católico, de missionário, não mais fácil, mas muito mais eficaz. E falar em eficácia, tem também os frutos. Esses dons não são para a vaidade espiritual, mas para o serviço. O Espírito nos capacita para sermos sinais vivos de Deus no mundo, sal da terra e luz do mundo. Como dizia meus irmãos São João Maria Vianney, o Espírito Santo é como um jardineiro que vem regar a alma com graça. Sem ele, tudo murcha. Interessante, eu vou repetir. O Espírito Santo é como um jardineiro que vem regar a alma com a graça. Sem o Espírito Santo, a nossa alma murcha. Se acolhermos, meus irmãos, minhas irmãs, do Espírito, nossa vida começa a dar frutos, como diz São Paulo lá em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu vou repetir porque às vezes a gente tem uma vida tão difícil, tão complicada, a gente acha que Deus não está conosco, mas se a gente enxergar em nossa vida esses frutos aqui, é porque a nossa vida está realmente caminhando com Deus. Olha quais são os frutos: o amor, a alegria, aquela alegria grátis, aquela alegria que não é comprada nem vendida por nada. A paz que não é a ausência de problemas, mas a força que vem de Deus. A paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Estes frutos, meus irmãos, são o perfume de uma alma cheia de Deus, são o ensinar de uma vida conduzida pelo céu. Uma pessoa cheia do Espírito Santo ama sem medida, perdoa com generosidade e vive com alegria, mesmo em meio à dor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Pentecoste não é apenas uma data no calendário, é um chamado à renovação, à intimidade com o Espírito, a um batismo novo, de fogo. O Papa Leão XIII dizia: é necessário que o Espírito Santo volte a ser a alma da Igreja e do mundo. E o Papa Francisco dizia, bem recentemente, não devemos ter medo do Espírito Santo, ele nos impulsiona para a frente, ele nos empurra para a missão. Hoje, dia 8, assim como ontem, como amanhã e sempre, o Senhor quer acender em nós o mesmo fogo que incendiou o cenáculo também. Não um fogo que destrói, mas que purifica, aquece, ilumina e transforma. Peçamos com fé, meus irmãos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles, em mim, em nós, o fogo do vosso amor. Meu irmão, deixa o Espírito romper tuas cadeias, te curar da frieza espiritual, te renovar na fé, te conduzir ao chamado que Deus tem para ti. Hoje pode ser o teu Pentecostes. É preciso, no entanto, meus irmãos, abrir o nosso coração, deixar o Espírito Santo agir, e então nós seremos uma nova criatura. Encerro com uma citação de Atos 1:8, que diz o seguinte: recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Meu irmão, minha irmã, um feliz Pentecoste para você, e que o Espírito Santo de Deus possa conceder a ti, a tua família, todos os dons necessários para que nós possamos alcançar a tão sonhada santidade que o Senhor quer de nós. E não esqueçamos, sejamos santos, pois o nosso Pai que está no céu é santo. Tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de
Sim, Jesus vai